Viram aí, né? Eu expliquei o formulário. Alguma dúvida em relação a esse formulário? Não. Ótimo. Então, tranquilo. Eu não sei se eu passei as informações. Ai, tá aqui. Fiquei na dúvida sem saber se eu tinha colocado aqui. Todas as informações sobre a aula de hoje, os slides, tá tudo no grupo do terceiro ano, viu? Já, para não ter problema. Só vocês darem uma olhadinha lá, já tá tudo postado bem direitinho, beleza? Tá certo. Pronto. A aula está sendo gravada, então qualquer coisa, viu? Tá tudo bem bonitinho lá também. Depois eu vou disponibilizar o link da gravação. Bom, vamos lá. Vocês são alunos do terceiro ano, já devem ter ouvido falar sobre filosofia e podem me dar uma definição, né, do que é filosofia. Hein? O que é que vocês entendem sobre filosofia? Hein, turma? O que é que vocês entendem aí por filosofia? Vocês que estudaram, estudaram o quê da filosofia? Filosofia foi criada pelos gregos e ela foi criada como uma forma de entender seus mitos e lendas, ou até Hum, mesmo de gerar esses mitos, para explicar conceitos da natureza. beleza. E aí, o que é que vocês conhecem algum filósofo grego? Platão, é, Sócrates. Muito bem. E me diga uma coisa, o que é que vocês entendem sobre Platão e Sócrates? Só conheço pelo nome mesmo. Esqueci agora. Só pelo nome? Eu esqueci agora os trabalhos. Eu lembro, não lembro se é de Platão ou é Sócrates, aquele negócio do mito da caverna. Acho que é Platão. Platão, né? Então vamos lá. É, todos vocês sabem que o significado, né? A etimologia, né? Etimologia significa o significado da palavra, né? De filosofias é amizade e sabedoria. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, que a filosofia significa amizade ao saber. Tem até essa corujinha aí que representa a filosofia, né? Logo que essa questão é esclarecida, surgem outras indagações, né? Saber o quê, né? Então, assim, a filosofia, né, ela surgiu há 2.700 anos na Grécia, como vocês sabem, e a sociedade ateniense, né, que mais vai trabalhar com essa questão da intelectualidade da própria filosofia. Então, antes a filosofia, ela era a mãe de todas as ciências, né? Ela era que
acabava embarcando aí a química, a física, a matemática, a sociologia, enfim, todas as ciências, elas acabavam entrando nessa questão propriamente da própria filosofia, não havia uma divisão. Então, a filosofia, ela estudava tudo, né? Principalmente relacionada à astronomia, astrologia, enfim. Então, assim, procurar entender, né? Buscar entender, né? Solucionar, questionar, perguntar. Então, tudo isso era papel do filósofo, né? Então, qual é o seu papel? Qual era a sua função, né? Quais as suas competências, suas habilidades? Era questionar, pensar, criticar, agir, conhecer, né? Por que que eles falavam isso, né? Lá os primeiros filósofos que a gente vai ver. Por que que era tão interessante para eles fazer todo esse estudo? Porque eles achavam que você iria desenvolver esse pensamento crítico, através desse pensamento crítico, conhecimento, né? E com isso, a produção da própria cidadania, de como agir. Então, a gente tem, a partir desse momento, a importância, né? Aí desse agir, né? Desse pensar. Então, para os filósofos, o ato de pensar, ele era um ato também de criticar. E na Grécia Antiga, a gente vai ter aí destaque, certo? A gente pode dizer que são 5 períodos, desse período aí da filosofia da Grécia Antiga, que são os pré-Sócrates, sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Vocês já devem ter ouvido falar sobre eles, né? Os pré-Sócrates são os que vieram antes de Sócrates, né? E os sofistas são os que vão, na realidade, trabalhar com o que eles vão chamar de retórica, né? O que é a retórica? É o ato de falar bem. Alguma dúvida até aí, gente? Se eu chegasse para vocês e perguntasse, me digam aí, a filosofia da Grécia Antiga, ela está baseada, vamos dizer, em 5 pilares. Qual seriam esses 5 pilares que eu estou dizendo aí a vocês? Hein? Os pré-socráticos, sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Exatamente, né? Então, aí são os 5. Aqui a gente tem aqui, esse aqui são 3 filósofos. Isso aqui são grupos de filósofos, viu? Para que fique bem claro. Bom, e aí, olha só, o que é que ele vai dizer? Que Sócrates e o nascimento da filosofia. Quer dizer que antes de Sócrates, e aí eu vou falar um pouco sobre a história de Sócrates. Sócrates, ele é um cara que ele não deixou nada escrito, certo? E ele foi assassinado jovem, né? Ele foi, na realidade, ele vai ser acusado de ter corrompido a sociedade jovem da Grécia Antiga, né, com seus conhecimentos. Aí lá na frente eu vou explicar o porquê, certo? Aí a gente tem os pré-Sócrates. O que era que estudava os pré-Sócrates, né? Eles tentavam explicar a natureza e o princípio das coisas. E os sofistas? Eles praticavam o uso da retórica, que é a arte de falar bem, como eu tinha comentado com vocês, né? Então vamos lá. Por que que para os sofistas era tão importante você ter uma boa oratória, né? Uma arte de falar bem? O que é que essa arte de falar bem, ela me traz de positivo em relação às outras pessoas? Hein? Até professora que eu não entendi, não. Eu quero saber por que que a arte de falar bem, ela é tão importante. O que é que ela me traz de positivo em relação às outras pessoas? Porque você vai saber dialogar melhor com as pessoas e explicar elas do jeito certo das coisas. É. E aí você também vai ter o poder de convencimento, né? Sim ou não? Você consegue, né? Convencer aquela outra pessoa daquilo que você está falando. Tranquilo? Olha só, ele vai dizer assim: Sócrates, dado sobre a vida, filho de escultor, aprendeu o ofício do pai, era técnico, a sua mãe era parteira, estudou geometria, né? Astronomia e cosmologia, manteve contato com alguns sofistas, foi saudado na Guerra do Peloponeso, politicamente ele foi foi respeitador das leis, adotou como missão o oráculo, escrito Templo de Apolo, Delfo, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, aqui a gente tem um pouco sobre a vida de Sócrates, né? E aí, quando a gente fala sobre a vida de Sócrates, a gente também deve entender que, como ele era um filósofo, né? Ele era um professor, e aí ele vai ser acusado, né, de ter corrompido a sociedade, nesse período, a sociedade da Grécia, né, os jovens. E por que que ele vai ser acusado de ter
corrompido, né, os jovens? Muito simples, porque ele começa a colocar os jovens a pensar, a criticar, entendeu? Sobre as coisas erradas, sobre o que acontecia dentro da sociedade da Grécia Antiga. E aí isso acaba chamando a atenção dos poderosos, dos políticos, né? Os políticos vão vendo que o que ele está fazendo é colocando as pessoas para enxergar o que estava errado. E vocês acham que eles vão ficar felizes por isso? Então, para Sócrates, todo mundo, certo, tinha que ter acesso à educação, ao conhecimento, porque só assim as pessoas não iam ser manipuladas e poderia ter um pensamento crítico para melhorar a sociedade. Elas sairiam da ignorância para o conhecimento. Deu para entender? Então, para Sócrates, o conhecimento, ele ia além das aparências, era a busca por uma verdade. E aí, quando a gente fala sobre o método de Sócrates, né, a gente tem aí a ironia e a mainêutica. Já ouviram falar no método de Sócrates? Gente, terceiro ano? Sim. Pronto. A ironia, ela procura confundir Sim, já o sim. intelectual acerca do conhecimento, né, que eles tinham das coisas. O ato de perguntar questões que não têm respostas. E a manêutica é o ato de dar luz às ideias, né? É aquela ideia. Vou dar um exemplo. A gente está lá com um problema imenso e não tem uma solução. De repente, encontrei a solução, né? Então, essa ideia que surge para Sócrates é chamada de mainêutica, entendeu? Ficou explicado isso? É você, de repente, despertar para a solução de um problema, de uma ideia. E qual era o objetivo do método? Era encontrar definições, né, universais e necessárias, a essência para as coisas. Se eu chegasse aqui e perguntasse a vocês, me diga aí qual é os dois pilares do método de Sócrates. O que era que você iria me dizer? Hã? A ironia, né? E a mainêutica. Concordam comigo? Essa é que elas Sim. seriam, né? Sim. No caso, vamos dizer, os dois pontos principais, né? No estudo de Sócrates. Aí ele vai dizer, ó, Sócrates é considerado o pai da filosofia. Por quê? Porque ele buscou atingir uma verdade a partir da prática filosófica, né? Do diálogo com os demais cidadãos. Então, assim, ele questionava as pessoas, né? Você acha que aquilo está certo? O que é que você percebe daquilo? Então, esses questionamentos faziam com que as pessoas elas começassem a refletir, a pensar. Vou dar um exemplo. Quando alguém chega assim, perto da gente, e diz assim: Fulana, tu confia em Cicrana? E é aquela pessoa que você bem confiava. O que é que isso lhe remete? O que é que isso lhe traz? Quando alguém chega e lhe questiona sobre sua confiança em relação a outra pessoa. Hein? O que é que Dúvida. isso lhe desperta? Dúvida, né? Então, a pessoa que às vezes chega lhe perguntando de forma irônica, ela acaba lhe ocasionando dúvida. Então, se a gente voltar um pouquinho lá para trás, a ironia, a forma irônica de perguntar de Sócrates ocasionava nas outras pessoas o quê? Dúvida. Dúvida, exatamente, né? E aí essa dúvida iria gerar uma ideia que vai ser chamada de quê? Maiêutica. Exato. Muito bem. Bom, estranhamento e desnaturalização. Quem ama sente-se carente do objeto amado. Filosofia busca o desejo por saber. É verdade isso, hein? Quem ama se sente carente do objeto amado? Sim ou não? Sim. Então, para Sócrates, né, o conhecimento era o amor, né? E aí ele vai colocar que o amor, no caso, a sabedoria, ele tira você da ignorância, né? Amor pelo belo, pela sabedoria e a busca pelo saber. Aquele que filosofa encontra entre a sabedoria e a ignorância o conhecimento, né? Ele vai falar exatamente isso, né? A importância do ato de perguntar é o ponto de partida de atitude de duvidar, problematização do mundo da vida e da realidade de investigação. A pergunta filosófica é incômoda e perturbadora. Exemplo desta atitude. Uma pergunta, ela pode nos ocasionar questionamento, sim ou não, gente? Sim. 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 Pronto, o que eu acabei de dizer a vocês, né?
sobre alguém que chega perto e Nós somos a história. muitas vezes lhe questiona, né? Fulana, você confia em Cicrana? Esse tipo de questionamento, ele é ruim, não é? Você não fica em dúvida? Você até confiava cegamente na pessoa, mas como chegou alguém e de repente, né, colocou isso em dúvida, você já fica. Por que será que aquela pessoa veio me perguntar se eu confiava em Cicrana? Cicrana que é tão minha amiga. E você começa a refletir na sua mente, né, os atos daquela pessoa e se questionar se aquela pessoa realmente ela é daquela forma, né? Que ela realmente representa você. Então, assim, o ato de perguntar, ele é um ato de dúvida, né? Ele é um ato que realmente se questiona muito, né? A gente acaba questionando muito o que realmente está acontecendo, né? Naquela sociedade. Ou melhor dizer, né? Com aquela pessoa. Enfim, eu fiz só para que vocês pudessem entender. Olha só, eu vou colocar aqui um videozinho falando um pouco sobre a vida de Sócrates, certo? E quando terminar, a gente vai debater um pouco sobre ele. Tranquilo? Que eu quero que vocês me digam aí o que foi que vocês entenderam desse vídeo. Sócrates é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, mesmo que isso não fosse óbvio durante a sua juventude. Sócrates nasceu em uma família humilde na Grécia Antiga, por volta de 470 a.C. Seu pai trabalhava como escultor, especialista em entalhar colunas nos templos, como o Partenon, e ensinou Sócrates esse ofício. Na idade adulta, Sócrates trabalhou como escultor e também serviu ao exército durante 3 campanhas. Foi somente quando ele se aposentou que Sócrates se dedicou à tarefa pela qual se tornou mais conhecido, a de educador. Quais são as grandes obras de Sócrates que não podemos deixar de ler? Bom, não existe nenhuma. O que sabemos dele vem principalmente dos relatos nas obras dos seus alunos Platão e Xenofonte, e também do dramaturgo Aristófanes, contemporâneo de Sócrates. Muitas vezes isso é chamado de o problema de Sócrates. O que sabemos dele nos chegou através de relatos de segunda mão. O problema de Sócrates tem a ver com a natureza da escrita naquela época. É muito pouco o que podemos considerar como histórias que tenham sido escritas durante o período clássico. Encontramos, na maioria, obras dramatizadas, como peças e diálogos filosóficos. Por exemplo, na obra de Aristófanes intitulada As Nuvens, Sócrates é representado como um malandro que ensina a seus aprendizes várias maneiras de enganar pessoas. Mas essa peça era uma sátira. Deveríamos confiar nesse relato? Platão dizia que a peça era difamatória. Em contraste, os trabalhos de Platão e Xenofonte apresentavam uma versão mais cordial do caráter de Sócrates. Mas mesmo assim, havia grandes diferenças entre os seus escritos. Cabe a nós juntar os pedaços de quem este homem poderia ser, encontrando o denominador comum nos vários relatos. A reputação conquistada por Sócrates como uma mente superior surgiu quando um dos seus seguidores peregrinou até o oráculo de Delfos. O oráculo era uma sacerdotisa no templo de Apolo, que se fazia de médium, através da qual o deus Apolo falava. Pessoas vinham de todos os cantos da Europa para ouvir as suas profecias. O oráculo proclamou que não havia ninguém mais sábio que Sócrates. Quando o próprio ouviu essa afirmação, achou que se tratava de um enigma. Decidiu, então, averiguar quem era realmente o homem mais sábio. Entrevistou as pessoas de Atenas mais admiradas por sua sabedoria, professores, artistas e políticos. Mas chegou à conclusão que todos tinham um defeito fatal. Estes homens acreditavam saber muito, mas eram ignorantes sobre aquilo que não sabiam. Sócrates disse que era tão ignorante quanto qualquer outro ser, mas com a pequena vantagem de que, pelo menos, ele sabia ser ignorante. E por isso, era o mais sábio de uma população inteira de ignorantes. Sócrates então disse: "Só sei que nada sei." Essa frase é conhecida como o paradoxo de Sócrates.
Pode ser que você se surpreenda ao saber que Sócrates, o homem mais sábio de Atenas, não era conhecido pela sua oratória nem por grandes discursos. Em vez disso, ele formulava perguntas, uma atrás da outra, para descobrir o que alguém realmente sabia ou não. Frequentemente, as inconsistências lógicas nas respostas apontavam linhas de raciocínio falhas. Nesse processo, tanto o aluno como o professor aprendiam. Essa foi uma nova forma de discurso que acabou ficando conhecida como o método socrático. Até hoje é utilizada como uma das melhores formas de ensino já concebidas. Infelizmente, esse hábito de apontar as falhas no raciocínio alheio pode ter sido a causa de Sócrates ter pouquíssimos amigos em Atenas. O fato da sua aparência não ser muito agradável também não ajudava muito. Em Simpósio, Platão descreve Sócrates como sendo nada atraente, baixo, robusto, com grandes olhos saltados. Se dizia também que tinha posturas religiosas pouco comuns. O que pode ter sido a gota d'água foi a peça de Aristófanes, As Nuvens, que sugeria que Sócrates estivesse associado aos sofistas. Os sofistas eram um grupo de educadores que os anciãos temiam e estivessem ensinando aos jovens a serem selvagens e desrespeitosos. No final, a sua lista de faltas parecia ter crescido demais. Sócrates foi acusado de ser ateu e de corromper a juventude ateniense. Sócrates defendeu a si mesmo no julgamento. Como descrito na Apologia de Platão ou na Apologia de Sócrates, de Xenofonte, Sócrates negou ser sofista e mostrou provas de suas verdadeiras intenções, de encorajar a virtude nos atenienses. Mas respeitando o estilo socrático, ele não tentou ganhar o júri, e sim demonstrar o quão pobre era o seu raciocínio. O júri o declarou culpado e o sentenciou à morte. Na Atenas daquele tempo, os criminosos convictos podiam propor alternativas às suas penas. Em tom de brincadeira, Sócrates sugeriu que, em lugar da punição, lhe alimentassem gratuitamente no Pritaneu, uma honra reservada apenas aos cidadãos atenienses mais admirados. O júri não achou a menor graça. Seus seguidores choravam e pediam que ele fugisse, o que não era incomum nesse tipo de julgamento. Como se dramaticamente tivesse que ganhar o seu argumento de sempre obedecer à lei, Sócrates foi em direção à sua morte, sem demonstrar medo algum. De aparente bom grado, bebeu o copo de cicuta, que era a forma de sua execução. Ele tinha 70 anos. Atenas havia matado o homem que Platão descreveu como o mais sábio e mais justo de todos. Sócrates pode ter morrido, mas suas ideias viveram através dos seus discípulos. Os escritos de Platão e Xenofonte devolveram Sócrates ao mundo. As filosofias de Sócrates continuaram a ser estudadas através da Idade Média e ganharam nova vida na Renascença. Até hoje, o método socrático é utilizado por professores do mundo todo para descobrirem o que sabemos e o que não sabemos. Nós, do Socrática, nos esforçamos para fazer a nossa parte para honrar a sua memória. E aí, gente, posso fazer umas perguntinhas? Pode. Pode. Pronto, vamos lá. O do vídeo, o que foi que ele falou aí tanto sobre Sócrates? Hein? Que chamou a Fa- atenção de vocês? falou que ele é uma pessoa muito sábia, tanto por fazer perguntas e aprender com o próximo, como também ensinar os métodos dele. Uhum, Também eu gostei da parte que eu não sabia que antes ele tinha sido um escultor de pilastras. uhum, E também, entre outros detalhes, tipo do Oráculo de Delfos. Eu sei que tem alguns escritos, eu não lembro de que autor registrando o Oráculo de Delfos, falando como lá era, falando sobre os gases que as musas não, as pitonesas respiravam e tal, para ter as profecias. E é bem interessante. Mas eu não sabia que ele tinha sido, que Apolo tinha falado que ele era o homem mais sábio do mundo. E uhum. entre outros detalhes. Mas foi o que eu mais achei interessante. É, qual era o método
socrático, hein? Como é que ele obtinha o conhecimento? Através de quê? Perguntas. É, né? Que até lembra ali o que a gente acabou de ver, que foi a maêutica, né? E a ironia, né? Uhum. Tem a ver com essa questão. Ele era um bom orador? Não, a arte da oratória ele Moral. não dominava bem. Não dominava, né? E aí a gente tem três discípulos fiéis, né? Quais são os três discípulos fiéis que fala no vídeo? É Platão e Aristóteles, né? Aristófanes, e Xenofontes, né? Ah, é. São esses três que vão, na realidade, ser os grandes discípulos. E ele acaba sendo assassinado, né? Por que que ele foi assassinado? O que é que ele vai ser acusado? De estar aliado aos sofistas. De ser sofista. Exato. E aí também uma outra questão que vai cair vai ser a questão religiosa, né? De achar que ele Sim. era um ateu, Ateu. né? Ele vai é, vai acabar sendo acusado, né? A partir desse momento. Muito bem, né? Voltando aqui um pouquinho para o slide. Apareceu aí o slide para vocês? Sim, Pronto. Voltando aí para o slide, né? Então, vocês estão vendo aí que ele está falando sobre a questão propriamente da pergunta, né? Que as perguntas, elas eram, né, de forma incomodava, né? A partir desse momento, eram perturbadoras. Então, tudo isso fez com que ele fosse visto como uma ameaça dentro da sociedade, né, da época. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre Platão, né? Como vocês sabem, Platão também é de uma família aristocrática, né? Descendente de Solon, que vai ser um cara muito importante, um dos maiores legisladores atenienses, né? Também estudou a retórica com os sofistas. Vocês sabem que a retórica é o ato, né, de discursar, né, bem ao público. Também discípulo de Sócrates, né? Conheceu o pitagorismo e o pensamento de Parmênides, né? Parmênides procurou responder os conflitos entre Heráclito, né, e Parmênides e as divergências com os sofistas. Isso aí é falando um pouco sobre a vida, né, de Platão. E quais são os verdadeiros filósofos, né? Os que amam o espetáculo da verdade. A filosofia vai além das aparências, né? Vai direto à essência, a República de Platão. Ele vai ser responsável, né, por fazer esse livro, né, que se torna um projeto político-pedagógico muito importante da época, né? E aí, a partir desse momento, ele faz todo o seu estudo baseado no que ele aprendeu com Sócrates, né? O Platão ele vai ser um grande seguidor aí, propriamente do Sócrates, né? Procurando cada vez mais, a gente viu, nesse momento, né? Estudar realmente o que Sócrates, né? Abordava. Bater o olho em alguém. Bom, vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre Platão. No estudo que vocês tiveram ano passado com o professor, ele falou o quê? O que foi que vocês estudaram ano passado de filosofia? Estudaram sobre a filosofia grega? Hein, gente? acho que sim. É porque a gente não chegou a ir aprofundar mais por causa da pandemia. Eu sei. A gente Pronto, eu não vou lá. teve. Quase aula de filosofia. Foi, eu acho que só deve ter ido umas duas, eu acho. Pronto. E aqui a gente vai falar um pouco agora, ó, sobre o Platão, certo? Vou passar um outro videozinho também. Eu gosto desses videozinhos que eles são bem curtinhos e a gente sabe um monte de coisa da vida dessas pessoas, né? Também coloquei lá no grupo, viu? O vídeo para que vocês tenham acesso. Eu não sei se vocês já viram que está lá no grupo. O filósofo grego Platão foi discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles. Escreveu sobre uma grande variedade de assuntos, tais como política, estética, cosmologia e epistemologia. Até hoje fazemos referência ao amor platônico e aos ideais platônicos.
A busca de Platão pela verdade e pelo conhecimento formou a base de grande parte da filosofia ocidental. Há controvérsia sobre o seu nascimento. Algumas fontes dizem que foi em torno de 428 a.C., outras dizem 424 a.C. De qualquer maneira, foi um nascimento em berço de ouro. Os pais de Platão descendiam da nobreza ateniense. Como outras crianças de famílias importantes de Atenas, Platão recebeu a melhor educação possível, estudando filosofia, poesia e ginástica. Platão cresceu durante a Guerra do Peloponeso e, desde novo, testemunhou o caos político envolvendo a derrota final de Atenas para Esparta. 2 de seus parentes ascenderam ao poder no novo governo. Conhecidos como a Tirania dos 30, este grupo foi notório por negar aos atenienses os seus direitos. Governaram por um curto período, até que essa desprezada oligarquia foi derrubada e a democracia retornou a Atenas em 403 a.C. Podia-se esperar, devido às conexões familiares, que Platão estivesse destinado à política. Sua vida tomou um outro rumo quando conheceu Sócrates, o grande professor, e se inspirou pela sua filosofia e sua busca pelo conhecimento e virtude. É uma grande ironia pensar que Sócrates foi condenado à morte por corromper a juventude ateniense, incluindo Platão. Sócrates não era nada popular entre a tirania dos 30 e tampouco entre os novos líderes da recém-restaurada democracia. Em um grave equívoco de justiça, Sócrates foi considerado culpado por acusações inexistentes e foi condenado à morte. Platão tentou evitar sua morte, oferecendo-se para pagar a fiança e assim salvar-lhe a vida. Mas Sócrates escolheu acatar a sentença de morte. Desde então, Platão se enojou com a política e dedicou sua vida à filosofia, assim como seu mestre. Apesar de ser conhecido como discípulo de Sócrates, Platão foi também influenciado por Pitágoras e outros. Depois da morte de Sócrates, Platão viajou por 12 anos, estudando vários assuntos, incluindo matemática, com os pitagóricos na Itália, e geometria e astronomia no Egito. Durante sua viagem, Platão escreveu seus primeiros diálogos, que destacavam a Sócrates e seus ensinamentos. Como Sócrates não escreveu nenhuma obra própria, esses diálogos representam um dos poucos perfis que se tem sobre o lendário filósofo e seu estilo de discurso. Ao retornar a Atenas, Platão fundou a Academia Platônica por volta de 387 a.C. A Academia Platônica é considerada a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Aqui podia-se assistir aulas ao ar livre sobre astronomia, biologia, matemática, política e filosofia. O método socrático era geralmente utilizado como forma de discussão racional, onde uma determinada hipótese era examinada através de várias perguntas. Se de maneira lógica essas perguntas conduzissem a algum tipo de contradição, então se adotava uma nova candidata à verdade. Várias gerações foram educadas na academia, até ela ter sido destruída em 86 a.C., quando Atenas foi conquistada pelos romanos na Primeira Guerra Mitridática. A academia foi reavivada no início do século V pelos neoplatônicos, que se consideravam sucessores de Platão. No ano de 529, o imperador bizantino Justiniano I fechou a academia de uma vez por todas. Ele a considerava uma ameaça ao cristianismo. Enquanto ensinava na academia, Platão continuava a escrever. Finalizou 35 diálogos e 13 cartas, conhecidas como epístolas, mas há dúvidas sobre a autenticidade de algumas delas. Apesar de relutar em escrever sobre si mesmo, há vários relatos sobre membros da sua família. Grande parte dos historiadores considera isso como um sinal do orgulho que ele sentia de sua distinta família. A ordem na qual Platão escreveu suas obras não é sabida ao certo, mas os historiadores tradicionalmente reúnem os seus trabalhos da seguinte maneira. Os primeiros diálogos, que incluem a Apologia e o Crito, apresentam os ensinamentos de Sócrates. Os diálogos finais, como a República e o Simpósio, introduzem a teoria das formas de Platão e a relação entre a alma, o Estado e o universo. Finalmente, seus trabalhos mais maduros são reunidos num grupo por serem considerados do mesmo estilo. Entre eles, As Leis e Timeu, que abordam assuntos como a lei, a matemática e as ciências naturais. A teoria das formas ou das ideias é o coração do platonismo. Na visão de Platão, a realidade não está ao alcance dos que só confiam inteiramente nos seus sentidos. Ele explica que cada objeto com o qual podemos interagir ou ver
dentro da nossa experiência de realidade, é meramente uma representação da forma, com F maiúsculo. Por exemplo, reconhecemos um tijolo quando o vemos, mesmo que cada tijolo seja um pouco diferente, porque eles são todos reflexo de algo essencial, do tijolo verdadeiro, que é real, o ideal de um tijolo. Platão argumentou que essas formas, junto a outras ideias abstratas, eram mais reais do que as coisas que podíamos ver e tocar. Ideias universais como justiça, beleza e igualdade não são acessíveis através dos sentidos. Elas são compreendidas somente pela razão. Provavelmente, a melhor expressão da visão de Platão sobre a condição humana se encontra na Alegoria da Caverna, escrita na obra A República. As palavras dessa parábola são ditas por Sócrates e Glauco, irmão de Platão, mas entende-se que eram ideias do próprio Platão. Sócrates descreve para Glauco um grupo de prisioneiros que viveram a vida inteira acorrentados dentro de uma caverna, dispostos de tal maneira que só podem ver a parede de frente para eles. Atrás deles, uma fogueira. Entre os prisioneiros e a fogueira existe uma plataforma onde são exibidos objetos. Os prisioneiros não veem os objetos, mas sim as sombras projetadas na parede da caverna. Se nos basearmos somente nos nossos sentidos, seremos como os prisioneiros da caverna, que não conseguem perceber a realidade atrás deles. Somente as pobres cópias do mundo real projetadas diante de seus olhos. O mundo real das ideias só pode ser percebido através da razão. Por isso, a academia era de vital importância. Platão passou seus últimos anos escrevendo e ensinando na academia. Obviamente, não é possível saber tudo o que Platão pensava. Ainda mais porque ele preferia a oratória à escrita como meio de transmitir o seu conhecimento. De acordo com os textos dos seus discípulos, Platão tinha uma série de doutrinas não escritas, que foram passadas só oralmente. Seu discípulo mais famoso foi Aristóteles, que chegou à academia no ano de 367 a.C. e por lá ficou por 20 anos. Depois fundou a sua própria academia, chamada de Liceu, onde continuaria a grande tradição de Platão e Sócrates. Platão morreu por volta de 348 a.C. e acredita-se que esteja enterrado no terreno da academia. E aí, gente, o que foi que vocês entenderam aí sobre o vídeo de Platão? Que chamou a atenção de vocês? Que Eu não ele sabia tinha que um ele tinha feito potencial, essa escola. O que mais que fala aí? que ele tinha um potencial incrível para ser um diplomata ou algum líder da época, mas que por N motivos ele escolheu não ser, principalmente depois que o mestre dele morreu. A decepção que ele vai ter com a política, né? É, Essa alegoria da caverna é muito boa. A alegoria da caverna era a coisa mais atual que a gente tem, né? A gente pode aplicar para todos os setores, né, da nossa vida. Sim, sim. É até famoso. Tem pessoas que fazem coisas inspiradas na alegoria da caverna dele. Exato, assim. Tem Ele é música, etc. Uhum. Então a gente tem assim uma concepção, né, sobre o que ele vai falar sobre o próprio Platão, né, muito muito óbvia assim em relação ao que ele vai procurar como verdade, né? Ele vai além da essência, né? Vamos dizer assim. Ele vai tentar compreender, né, sem ser na questão propriamente das aparências, né? Ele vai atrás do que realmente é verdadeiro. O que é que a gente tem mais em relação, fora a alegoria da caverna aí que ele vai falar, hein? Sobre Platão, né, que foi discípulo de Sócrates. que apesar dele ser mais conhecido por Platão ter ensinado ele, ser um dos seus mestres, Pitágoras também foi. E ele sempre se interessou por matemática, filosofia e também, como esqueci, astrologia. Astrologia. Exato. Bom, ficou alguma dúvida em relação ao assunto de hoje? Não, acho que não. Não, pra mim também não.
Uhum. Todo Não, mundo preencheu aí o formulário? Não, ainda não. Vou preencher agora. Pronto, eu vou fazer aqui. manda de novo, professora. Pronto, eu vou fazer aqui uma chamada. Só para me saber aqui quem está assistindo a aula, certo? Bem rapidinho. Estou abrindo aqui a plataforma bem rápido. Terceiro ano, manhã. Vou copiar. Estou aqui procurando, que eu não estou encontrando. Primeiro ano manhã, terceiro ano tarde, segundo ano à tarde, primeiro ano tarde, terceiro ano tarde, terceiro ano manhã. Não estou encontrando aqui não, gente. Depois eu vou dar uma olhada, viu? Aí eu digo alguma coisa a vocês. Se a senhora quiser, a gente escreve o nosso nome no chat. Aí a senhora vai anotando. Melhor, melhor. Tranquilo? Então pronto, a gente terminou a aula de hoje, viu, gente? Até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau, coloquem aí, por favor. Aí vai estar disponível. Até mais, professora. Obrigada pela aula. De nada. Tchau, gente. Bom final de semana. Bom final de semana, professora. Bom final de semana para todos e todas.